Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal SW9. Depois da série de vídeos sobre o componente UiGrid, eu vou começar uma outra série agora falando sobre o componente Bootstrap Table. Na verdade, o Bootstrap Table ele é um componente de grid e ele foi construído nativamente para funcionar com o framework Bootstrap UI e o jQuery. No entanto, fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei uma diretiva que permite a gente utilizar o Bootstrap Table com o Angular. Então eu vou iniciar essa série de vídeos falando sobre esse componente. No primeiro vídeo eu vou falar sobre as funcionalidades de carregamento de dados estáticos, carregamento de dados na grid a partir de um arquivo JSON, como manipular estilos e como mudar os estilos da tabela, das células e das linhas, ordenação das colunas, alteração do tamanho de forma automática e o filtro, as pesquisas dentro da grid. Bom, primeiro como pré-requisito, se eu ver aqui na minha index.html, que é onde eu parto aqui da minha aplicação, primeiramente eu tenho que ter os meus estilos CSS do meu framework Bootstrap e meus estilos CSS do meu Bootstrap Table. Em seguida eu vou chamar as minhas bibliotecas JavaScript. Então a primeira delas é o AngularJS, na sequência o jQuery, o Bootstrap UI e o Bootstrap Table, tá? Eu recomendo que vocês façam isso nessa sequência para não dar nenhum tipo de problema. Então primeiro chamar o Angular, o jQuery, o Bootstrap e depois o Bootstrap Table. Esses outros itens aqui, essas outras adições aqui eu vou comentar no decorrer do vídeo. E o que eu destaco aqui é a chamada OBS Table JS, que é que contém a diretiva para funcionar o Bootstrap Table com o AngularJS. Um ponto interessante, se você for comparar essa biblioteca Bootstrap Table com o UiGrid, é que o Bootstrap Table ele é orientado a extensões. Então eu tenho, além das funcionalidades básicas, eu tenho algumas extensões disponíveis que são como extensões plug and play, né, de fácil de configuração e fácil utilização. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar alguma dessas extensões. Então o index.html é isso. Do lado do HTML eu vou ter que eu vou chamar a diretiva. Então para funcionar, para renderizar o grid Bootstrap Table na minha HTML, eu vou precisar da, deixa eu aumentar aqui, eu vou chamar a diretiva bs-table-control e a data-options igual table options. Esse table options aqui é uma variável que eu vou criar dentro do meu script Angular, que vai conter todas as configurações e parametrizações disponíveis para exibição e para o funcionamento da minha grid. Então do lado do HTML, basicamente isso, cada arquivo HTML que eu for criando com os exemplos, ele vai ter basicamente essa configuração. Já do lado do meu script Angular, primeiramente eu vou criar o meu módulo. Chamando a atenção aqui para a inclusão da diretiva bstable. Sem essa diretiva o Bootstrap Table não vai funcionar. Eu vou incluir a minha configuração das rotas, que eu já mencionei no vídeo aí algum tempinho atrás e está disponível no canal. Eu vou mostrar o primeiro controlador que vai ser responsável por demonstrar para a gente
o exemplo de carregar dados estáticos na minha grid. Então aqui eu tenho meu controlador chamado grid1. Eu criei uma variável chamada dados estáticos, onde dentro dessa variável eu incluí todos os dados que eu quero apresentar na minha grid. Na verdade são 3 linhas, que cada linha eu vou ter um conjunto de dados, como nome, sobrenome, cidade, sexo, cidade, país e e-mail. Tá? Aqui eu vou declarar a minha table options, né? Como eu disse aqui no grid 1, do table options, o data options vai receber esse table options aqui que vai renderizar e vai configurar a minha grid. Nessa minha table options eu vou ter uma propriedade chamada data, que é justamente essa propriedade que vai receber a minha variável dados estáticos e vai exibir os dados na tela. E eu vou ter que ter as definições das colunas. Columns, dois pontos, é a definição das colunas. Por quê? Sem essa definição aqui eu não exibo nada em tela, tá? Eu tenho que definir quais as colunas que eu quero apresentar. Aqui no caso, como eu quero apresentar todas as colunas, eu vou, para cada opção aqui entre chave, eu vou chamar a propriedade field, o nome do campo, e o title, o nome do campo que vai aparecer no meu cabeçalho da grid. Tá? Esse nome de campo aqui, o field, ele tem que ser igual ao que está aqui. Então, quer dizer, se eu quiser chamar uma coluna ID, nome, sobrenome, cidade, tá? Como eu estou fazendo aqui, né? Field, ID, field, nome e assim por diante. Então, se eu salvar esse exemplo aqui e ver no browser, automaticamente ele vai me mostrar uma grid, né? Uma grid básica aqui, carregando os dados estáticos aqui uma linha após a outra. Então, esse exemplo dos dados estáticos. Existe um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que na verdade é o exemplo que você vai usar na vida real, que é de carregar os dados a partir de um arquivo JSON gerado do lado do servidor. Tá? Então, o que você vai precisar, qual seria o pré-requisito? Em primeiro lugar, você tem que vir no index.html e adicionar essa extensão aqui, Bootstrap Table Flat JSON. Como eu disse para vocês, o Bootstrap Table ele é voltado para extensões. Então, a primeira extensão que você vai ter que incluir vai ser essa daqui, tá? Já do lado do HTML, é a mesma coisa, data options igual a table options bs table control. Já do lado do meu appjs, eu vou remover esse controlador. Aqui eu tenho o meu outro controlador que eu havia criado. A diferença que tem de você carregar estático e carregar em arquivo de servidor é exatamente essa. Numa propriedade, onde eu tinha aqui a propriedade data, no lugar eu vou colocar a propriedade URL, dois pontos, e aqui eu vou chamar o caminho onde está o arquivo. Né? O arquivo aqui no caso é contatos.json. Só para vocês verem o formato desse arquivo, make.json, dados, contato.json. Ele é basicamente o que a gente fez lá na declaração da variável, tá? Basicamente isso. Então, se eu salvar o arquivo aqui, aconteceu um erro, vamos ver aqui o que está acontecendo. Vai entrar aqui em ferramentas de desenvolvedor.
está funcionando justamente porque eu estou sem acesso à internet. Então deixa eu conectar aqui na internet. Vai funcionar. Fechamos bibliotecas diretamente dos sites dos desenvolvedores, ok? Pronto, carregou minha tela. É praticamente igual, na verdade é igual a outra, tá? A diferença aqui é mais interna, que ao invés de ele estar buscando numa variável estática, ela tá buscando num arquivo JSON. O próximo exemplo, eu vou falar sobre os estilos CSS. No Bootstrap Table nós temos três formas de aplicar estilo. A gente pode aplicar estilo na tabela inteira, só em linhas ou só em colunas. O pré-requisito é que eu tenha as bibliotecas CSS incluídas, né, como eu havia dito. A biblioteca CSS do Bootstrap Table. Já do lado do meu HTML também não tem nenhuma alteração. Eu tenho a chamada table aqui com a chamada diretiva bstable. Já do lado do meu app.js, eu vou incluir a minha diretiva, desculpa, o meu controlador. Aqui no meu controlador, a primeira coisa são aplicar os estilos na tabela inteira. Então, eu posso, por exemplo, chamar essa propriedade aqui, striped2.true. Ela vai me permitir criar uma tabela zebrada, uma grid zebrada. Posso chamar também a propriedade classes e dentro dela eu chamar vários estilos separados por espaço. Posso aplicar estilo por linha, então aqui eu teria que chamar a minha propriedade rowStyle e ela vai me chamar uma função com os parâmetros row, que é de linha, e index. Aqui no caso, eu vou chamar essa função, o que ela vai fazer? Eu vou deixar index aqui. Ela vai me devolver, dependendo do índice da linha que eu tô exibindo, né, o índice de 0 a n, ela vai me chamar um estilo diferente. Então, a linha 0 vai chamar active, a linha 1 success e a linha 3 info. E se eu quiser aplicar estilo por célula, eu vou ter que vir aqui nas minhas definições de coluna, e para cada coluna que eu queira, eu vou ter que chamar a propriedade cellStyle, também chamando uma função onde eu vou ter os parâmetros value, row e index. E aqui um return, onde eu vou devolver a classe que eu quero. Então aqui no caso, para cada célula da minha coluna ID, eu vou chamar essa classe danger aqui, que ela vai ser responsável por pintar a célula em vermelho. Tá? Então se eu salvar aqui, vou mostrar o exemplo para vocês. Aqui eu tenho o comportamento da tabela, que é a zebrada, né? A forma zebrada aqui, linha por linha. E a hora que eu passo o mouse, ela me dá o efeito hover aqui, de mudar a cor. Já no caso do estilo da célula, das linhas, vocês podem ver aqui que eu tenho a linha cinza, né? A branca e a azul, que é justamente que eu pego aqui esses estilos aqui, né? Então, por exemplo, a terceira linha lá, ele vai me trazer o estilo info, que é uma cor azul. E o estilo de célula no campo ID, que eu tô pintando aqui em vermelho. Então, basicamente, de estilo é isso. No site do Bootstrap Table,
Existem outros exemplos de aplicação de estilo, eu recomendo que vocês acessem e deem uma olhada. Agora o próximo exemplo eu vou falar sobre ordenação de colunas. Existem duas formas de ordenar colunas no Bootstrap Table. Existe a ordenação simples, né, que é uma coluna por vez, e ordenação composta, que é ordenação múltipla, que eu posso ordenar vários campos de uma única vez. Tá? Então, na ordenação múltipla e na ordenação simples, então em primeiro lugar, o pré-requisito, eu vou ter que incluir essa extensão aqui, Bootstrap Table Multiple Sort, ok? Já do lado do meu HTML é basicamente a mesma coisa, vem aqui no grid 4, não tenho nenhuma alteração. Já no meu appjs eu vou apagar o controlador aqui. Então aqui, olhando para dentro do controlador, quando a gente fala da ordenação, então, em primeiro lugar eu tenho que definir uma coluna que vai ser a coluna que vai ter ordenação por padrão, né? Então aqui no caso eu vou usar a propriedade sortName, o nome da minha coluna, que aqui eu elenquei que a coluna que vai ter a ordenação default vai ser a coluna nome. SortOrder, a propriedade SortOrder pode ser do tipo ASC ou do tipo Desk, ok? Aí fica a sua escolha. Chamar a propriedade sort show multisort. Essa propriedade show multisort dos pontos true é justamente o que vai chamar a funcionalidade de múltipla ordenação. E para cada coluna, na minha definição de coluna, eu posso usar essa propriedade sortable dos pontos true ou sortable dos pontos false. Aqui no caso, para todas as colunas da minha grid aqui, eu vou chamar sortable dos pontos true, ok? Então aqui, vou salvar aqui o código, mostrando no browser aqui como ficou. Eu tenho as minhas colunas, né, na grid, eu tenho a forma de ordenar, ok? Isso aqui é chamada ordenação simples. Se eu quiser, por exemplo, tirar a ordenação de alguma dessas colunas, simplesmente eu venho aqui, por exemplo, vou tirar essa ordenação aqui da coluna e-mail, colocar falso, salvar. Pronto, na minha coluna e-mail eu já não consigo fazer ordenação, ok? E a ordenação composta, a múltipla, eu consigo fazer ela por esse botão aqui que foi adicionado aqui na minha tela. Eu consigo adicionar N colunas. Então, posso, por exemplo, fazer ordenação por nome, forma ascendente, sobrenome, forma descendente, dar um sort, e automaticamente ele já vai fazer a ordenação múltipla. Posso apagar nível, aumentar nível, posso aumentar tanto quanto forem o número de campos que eu tenho aqui na minha grid. Essa é a ordenação, funcionalidade de ordenação. Agora eu vou mostrar para vocês outra funcionalidade que é de ajuste automático da grid. Como que eu posso controlar o tamanho da grid dependendo do tamanho da minha tela. Então a grid vai se ajustar automaticamente ao tamanho da tela. Pré-requisito que eu tenho para isso, no meu index.html, eu vou chamar duas bibliotecas, as duas extensões, né? A Bootstrap Table Resizable e a Co-Resizable Source. Do lado da minha grid, do lado do meu HTML,
eu não vou ter nenhuma alteração também. Vou ter aqui a Data Options, Table Options e a diretiva BS Table Control. Do lado do meu appjs eu vou apagar o meu controlador e vou pegar o controlador onde eu estou mostrando o exemplo de ajuste automático. Do lado do meu script Angular, basicamente o que eu tenho que fazer aqui dentro do controlador é só incluir essa propriedade resizable, true. Então, recapitulando, eu tendo lá no meu index.html as duas extensões adicionadas, mais a propriedade resizable, true dentro do meu controlador, a minha grid está preparada para ser dimensionada automaticamente dependendo do tamanho da tela. Por último, a última funcionalidade que eu vou exibir aqui nesse vídeo vai ser a funcionalidade de filtro. As pesquisas, como a gente faz as pesquisas dentro da grid, ok? Então, o primeiro pré-requisito, vindo aqui na minha index.html, é chamar essa extensão aqui, Bootstrap Table Filter Control. No meu HTML, onde eu vou exibir a minha grid, também não tem alteração. Chamo Data Options e o BS Table Control, a diretiva BS Table Control. Já no meu appjs, vou copiar aqui o meu controlador que eu havia criado. Aqui, então, em primeiro lugar, quando a gente fala do filtro, eu tenho que incluir a propriedade search, true. Ela vai ser responsável por criar um campo de pesquisa na minha grid. Chamar a propriedade advanced search, true, que vai ser responsável por exibir a funcionalidade de pesquisa múltipla. A propriedade editable, advanced table. Para incluir os filtros customizados, que seriam filtros diferenciados para cada coluna, eu vou chamar essa propriedade filter control true e a filter show clear true, ok? Essa propriedade filter control, ela trabalha em conjunto com algumas funções dentro da definição de colunas. Então aqui no caso, eu vou fazer um filtro customizado para minha coluna nome e para a coluna idade. Então aqui na coluna nome, dentro da definição da coluna nome, eu vou chamar aqui filter control input, ok? E na minha coluna idade, field idade, eu vou chamar o filter control select. Vocês vão entender melhor aqui a hora que eu for exibir isso lá no browser. Exibindo aqui o filtro no browser, vocês podem ver, vamos lá, vamos começar aqui pelo filtro simples. O filtro simples é responsável por mostrar esse input aqui, então eu posso digitar qualquer coisa, por exemplo, digitar aqui V, o Valins ele vai mostrar na verdade todos os itens da grid, né? Se eu, por exemplo, digitar aqui XPTO, ele vai me mostrar só a linha que tem o XPTO. Então, esse campo de pesquisa, ele vai permitir pesquisar automaticamente em todas as colunas que eu tenho disponível na grid, ok? Então, por exemplo, idade, 41. Exibiu 41. Esse é o filtro simples. O filtro composto, ele está aqui, ó, Advanced Search. Então eu posso pesquisar também por qualquer campo aqui. Então, por exemplo, aqui começa o nome começado com E
Ele já filtrou ali no fundo da tela. E o e-mail XPTO. Pronto, ele já fez o filtro aqui. E aí, se eu quiser limpar o filtro, eu venho aqui na lixeirinha e faço a limpeza do filtro. E tem um filtro customizado por coluna, né, como havia dito, que é aquele filter control. Então, eu configurei o filter control para o nome, criando um input aqui. Então, se eu colocar o E, ele automaticamente vai pesquisar. E eu criei um filter input para a coluna idade do tipo combo, né, onde ele permite, por exemplo, selecionar aqui uma lista de opções que são todas as idades que eu tenho disponíveis na minha grid. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em 40, ele vai filtrar 40. Se eu deixar aqui em vazio, ele vai retornar todos os dados. Então é isso. A questão do filtro, eu posso usar tanto o filtro simples, composto, como o filtro customizado por cada coluna. Chegamos ao final de mais um vídeo, né? O primeiro vídeo sobre Bootstrap Table. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se gostaram, compartilhem com seus amigos, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. A opinião de vocês é muito importante para a gente manter o canal e manter a qualidade do canal. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, por favor, falem conosco, enviem um e-mail ou mandem uma mensagem no próprio vídeo. Espero novamente que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, pessoal.